Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Prof. Isadora Lazzaretti. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil aqui do Magistrado. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial que vocês precisam dominar, que é a petição inicial. Tá? É um assunto que aparece com frequência nas provas da FGV também. Ela gosta muito de cobrar os elementos da ação, os requisitos da petição inicial, né? Então vamos direto ao ponto, tá? Quando a FGV elabora uma questão sobre processo civil, ela, né, traz uma abordagem no sentido de verificar se candidato, se ele entende a estrutura básica do processo, né? Então, a petição inicial, ela vai ser um ponto de partida de tudo, tá? Então, antes da gente falar sobre, né, de dar início aos elementos da ação, né, a gente precisa só recordar sobre a questão que envolve a inércia da jurisdição, tá? É um princípio fundamental que rege todo o nosso processo, nosso sistema processual, tá? E o princípio da inércia da jurisdição, tá? Ele vai estar previsto lá no artigo 2º do nosso CPC, que ele vai trazer, né, que o processo ele começa por quem? Por iniciativa da parte, né? E se desenvolve por impulso oficial, ressalvadas, claro, as exceções previstas em lei. O que isso significa? Que o juiz ele não vai poder dar início a um processo por uma conta própria, né? Substituindo a parte, né? Ele precisa ser provocado pela parte interessada. Então, o Poder Judiciário ele é inerte por natureza, ele só vai agir quando alguém chega lá e bate na porta pedindo uma solução para aquele conflito, né? Com o ingresso de um pedido judicial. Então, a petição inicial, ela é exatamente o instrumento pelo qual se rompe essa inércia jurisdicional, né? Através dela que o cidadão vai procurar o Poder Judiciário e dizer assim, ó, juiz, eu tenho aqui um problema para resolver, não foi possível resolver amigavelmente, não foi possível resolver entre as partes, então eu preciso da, né, intervenção do Poder Judiciário para resolver esse conflito. Então, por isso que a petição inicial ela é tão importante, né? Ela é um marco inicial de todo o processo judicial, porque sem ela não vai ter aí um processo, né? Seja ele de jurisdição voluntária, seja ele de jurisdição contenciosa. Então, ele vai ser aquele marco, né? O meio pelo qual vai se estabelecer uma relação jurídica processual, tá? Entre o autor, o réu e o Estado, né, por meio do juiz. Então, feito essa introdução, a gente passa para os elementos da ação, tá? Então, toda ação, ela vai possuir três elementos essenciais, tá? Que são partes, causa de pedir e pedido, né? Então, as partes, pessoal, aqui, elas vão ser os sujeitos, tá? Da relação jurídico-processual. Então, a parte, ela vai corresponder àquela que postula uma pretensão em juízo, ou contra quem essa pretensão é deduzida, né? Ou seja, geralmente a gente vê como visualização aqui o autor e o réu, tá? Então, as partes, elas constituem elementos essenciais da ação, tá? A causa de pedir, né? A gente vai verificar depois de forma mais detalhada, mas para fazer essa contextualização aqui, é o motivo, né? A motivação que levou essa parte a procurar o Poder Judiciário. E no Brasil, a gente adota, né, no nosso ordenamento jurídico, a teoria da substanciação, tá? Que está prevista lá no artigo 319, e justamente, né, demonstrar essa motivação que levou a parte interessada a ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, né? E diz respeito à identificação e à delimitação dessa causa de pedir, no sentido de que, pela teoria da substanciação, né, a causa de pedir, ela vai ser composta pelos fatos e pelos fundamentos e pelos fundamentos jurídicos, certo? Então, aqueles fatos descritos naquela petição inicial, né, aqueles fatos que motivaram a procura pelo Poder Judiciário, vai ser os quais a parte vai fundamentar a sua petição, né, aqueles acontecimentos, e os fundamentos jurídicos, né, desses fatos. Então, é importante não confundir aqui, tá, fundamento jurídico com os dispositivos legais, né, porque, assim, os fundamentos jurídicos são as razões jurídicas pelas quais o direito vai acolher a pretensão apresentada, ou seja, pelas quais esses fatos se enquadrarão, tá, nesses fundamentos jurídicos. Então, por exemplo, imagine o caso aqui que acontece um acidente de trânsito, tá? Se que tem aí um dano, tá? Um dano material para uma das partes, segundo os orçamentos de conserto, de R$ 5.000. Aqui a gente tem um fato, né? A gente tem um fato aqui. Qual que é o fundamento jurídico disso, né? É um ato ilícito que causou um dano, né? Então, a gente não está necessariamente se referindo aos artigos específicos lá do Código Civil que orientam a responsabilidade civil, né? A respeito do 186, o 927, o 944 do Código Civil, que fala sobre a questão da responsabilidade civil, a extensão do dano, né? Mas a gente está trazendo aqui que os fundamentos jurídicos,
né? Eles não podem tão somente ser confundidos com os dispositivos legais, porque eles são a base pelos quais aqueles fatos que estão sendo apresentados em juízo são respaldados juridicamente. Então, imaginem aqui em relação a um casamento, tá? O fundamento jurídico, ele é a existência do casamento em si, né? Então, no caso de um divórcio, né, o fato seria a ruptura da relação conjugal, né? Uma vez que o casal não deseja mais viver junto. Então, o fundamento jurídico aqui é a questão que envolve o casamento, enquanto um negócio jurídico, né, entre as partes. Então, a gente tem algumas divergências doutrinárias, né, que dizem respeito a conceituações de causa de pedir próxima e causa de pedir remota, né? Por exemplo, a causa de pedir remota seriam aqueles fatos e a causa de pedir próxima seriam os fundamentos jurídicos, né? Para alguns autores, enquanto que outros autores entendem que seria o inverso. Mas é importante ressaltar que dificilmente uma questão vai cobrar isso, né? O que vocês precisam saber, de fato, né, é o fundamento aqui da causa de pedir. E o pedido, pessoal, é de fato a pretensão, né, que a parte vai deduzir em juízo, né? Então, os pedidos eles podem ser imediatos, podem ser diretos, né? A gente pode ter pedidos imediatos ou pedidos indiretos. Por exemplo, assim, um pedido imediato, um pedido imediato e direto vai ser aquela pretensão processual desejada, né? Que busca uma providência jurisdicional, uma condenação, uma declaração, uma constituição, né? Ou um pedido indireto, né? Que diz respeito àquele um bem jurídico tutelado especificamente, uma indenização, uma declaração de uma inexistência, né? Essas classificações a gente vai ver posteriormente, mas assim, o pedido, de fato, ele é um dos elementos da petição inicial, né? E ele vai se traduzir por aquela pretensão que a parte traduz em juízo, que vai decorrer da causa de pedido, certo? Como condições da ação, lá no artigo 17, né, a gente tem aí a disposição das condições da ação, né, que consistem na legitimidade e no interesse processual, tá? Que diz respeito essas condições da ação, elas vão ser necessárias para análise do mérito, para a formação da coisa julgada material em determinada ação. Então, a legitimidade, pessoal, né? A legitimidade de ser parte, né? Aquela pertinência subjetiva, né? Que as partes certas, corretas que devem estar no processo. Então, no exemplo do acidente de trânsito, se A sofreu um acidente com B, o A não vai poder processar o C, que não tem nada a ver com o caso, né? Então, as partes legítimas que participaram daquela relação jurídica diretamente que precisam estar figurando nesse processo. E o interesse processual, ou também chamado de interesse de agir, tá? Ele tá relacionado com com a questão que envolve a necessidade e adequação, tá? Em relação a uma providência jurisdicional. Então, qual que seria aqui o caso da necessidade, né? É a própria demonstração por parte do autor, né, das razões, das motivações legítimas para pleitear algo no Poder Judiciário, né, para buscar a tutela jurisdicional, de modo que ele não esteja ali unicamente por uma própria opção, né, se ele tinha outros meios de conseguir aquele provimento que não judicialmente. E a adequação refere-se ao procedimento correto, né, a providência solicitada que ele está buscando e o uso, né, correto do procedimento, da ação correta para fazer uso desse instrumento, né, para pleitear algo perante o Poder Judiciário. Tá bem? Então, como que a gente vai estudar a petição inicial a partir dos seus requisitos, tá? E dentro dos requisitos da petição inicial, a gente tem o estudo obrigatório, tá, do artigo 319. Tá? Esse é um dos artigos campeões de incidência na prova da ordem, tá? Por quê? Porque a petição inicial ela pode ser também conhecida como peça inaugural, como exordial, né? Ela vai ser aquele ato que vai inaugurar o processo civil, tá? Vai iniciar o processo, tá? Acabando com a inércia, né? Com a inércia da jurisdição, tá? E essa é uma prerrogativa que cabe ao autor. Então, é o autor que tem que observar esses requisitos, tá? Ele deve conter todos os elementos estruturantes da petição inicial que estão previstos lá no rol do artigo 319. E o primeiro deles é o juízo competente. Ou seja, a parte ela deve indicar na petição ao juízo que a petição, né, ou a peça é dirigida. Então, vai constar lá um endereçamento, né? A determinada ação vai ser destinada ao juízo de direito da vara civil da comarca de São Paulo, tá? Então, precisa indicar aí qual que é o juízo, né? A partir das regras de competência. A qualificação das partes vai trazer aí, né, os dados do autor e do réu. Então, a gente vai estar falando aqui de nome, do estado civil,
A gente vai estar falando da nacionalidade, profissão, número do CPF, RG, né? CNPJ, se for uma pessoa jurídica, por exemplo, endereço, e-mail, né? Então, quando o autor ele não tem conhecimento desses dados, né, que inclusive é algo muito comum de acontecer, né, se o autor não sabe essa qualificação completa do réu, ele pode requerer, inclusive, diligências, né, conforme previsão lá no parágrafo 1º do artigo 319, para que essas informações sejam buscadas, exemplo do endereço. A parte não tem o endereço do réu, então ele consegue, né, solicitar diligências ao Poder Judiciário, né, que o juiz possui ferramentas disponíveis para que esse endereço do réu seja encontrado, tá? Ainda, pessoal, a importância da qualificação das partes decorre, né, do fato de que há a necessidade de identificar corretamente esses sujeitos processuais, né, por conta da questão da legitimidade, né, envolve questões aqui que pode trazer aí uma questão de homônimos, por exemplo, por isso que é necessária a qualificação, tá? E também, o próximo requisito, os fatos e os fundamentos jurídicos, né, pessoal? Aqui é a nossa causa de pedir completa, né? Muito cobrado, tá? Então, fundamentar aquela ação, né, com os fatos. E qual que é o fundamento legal que trouxe esses fatos para essa ação judicial, tá? O quarto requisito, então, é o pedido com especificações, né? Que decorre daqui do pedido, né? O pedido, ele desempenha um papel fundamental, tá? Para a tutela jurisdicional, porque é ele que vai trazer aí o provimento jurisdicional, que vai ser deferido, indeferido, vai ser procedente, vai ser improcedente, né? Seja ele condenatório, seja ele um pedido declaratório, ou um pedido constitutivo. Tá? É necessário que eles sejam apresentados na petição inicial. Então, aqui é essencial que a gente analise o artigo 322 do CPC, tá? Iniciando pelo 322, que ele vai me dizer lá que o pedido precisa ser certo. O que quer dizer um pedido certo, pessoal? Tá? Significa que o pedido ele deve ser expresso, que ele deve ser formulado de forma clara, tá? Claro que há a possibilidade dos pedidos implícitos, né? Mas, ou seja, esse pedido certo, ele precisa ser expresso, estar ali escrito na petição inicial, de forma clara, né? Enquanto que o parágrafo 1º, tá, do artigo 322, ele vai me trazer aí a questão dos pedidos implícitos, né? Que são aqueles pedidos que, mesmo que eles não estiverem escritos de forma expressa naquela petição inicial, eles vão ser considerados pelo juiz e ele pode constar lá numa sentença. A exemplo dos juros legais, tá? Juros, correção monetária, honorários de sucumbência. Então, quando a parte requer a procedência do pedido para condenar, né, a parte ré a efetuar o pagamento de uma indenização por dano moral, ela precisa dizer isso e ainda colocar o valor que ela pretende. Então, uma indenização por dano moral no valor de 10 mil reais. Esse pedido precisa ser certo, né, expresso. Agora, se ela esquecer de colocar lá no rol de pedidos, né, que essa indenização seja corrigida monetariamente, né, e que incidam ali os juros legais nesse valor de indenização, o juiz vai conceder isso, né, porque ele decorre do pedido expresso, porque se trata de um pedido implícito. Ou se o autor esquecer de colocar lá no rol da petição inicial, no rol de pedidos da petição inicial, o pedido de condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e das custas. Por ser o pedido implícito, o juiz mesmo vai condenar, né? Em caso de procedência, mesmo que não conste isso na petição inicial, tá? Então, muito cuidado aqui. Também é importante a gente saber, a gente olhar, além do pedido certo, tá? O pedido determinado, pessoal, lá do artigo 329 do CPC. Então, o que é esse pedido determinado, né? O pedido determinado é a quantificação, tá, que se pede. Então, naquele exemplo da indenização por danos morais, se a gente tem uma ação indenizatória que vai pedir a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por danos morais, é essencial que a gente coloque o valor. Então, exatamente a determinação aqui do pedido diz respeito à quantificação desse pedido.
Não necessariamente que ele seja apenas em reais, mas, né, no caso, seja uma obrigação, por exemplo, de fazer ou de não fazer, de entregar uma coisa certa, né, precisa quantificar, estabelecer, determinar, né, esse objeto que está sendo buscado pelo autor. Então, nesses casos aqui, a gente tem a gente tem como regra o pedido determinado, mas o CPC também traz, né, a hipótese da realização de pedido genérico, tá? Que eu vou explicar na sequência. Então, pessoal, o que é esse pedido genérico, né? Que o CPC autoriza que seja feito, né? Quando, por exemplo, tá? Naquelas ações universais, né, que o autor não consegue fazer uma individualização dos bens demandados, ou quando não é possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, por exemplo, no caso de uma ação indenizatória, né, que a parte está ainda realizando um tratamento médico, né, no caso de um dano estético, quando não é possível ainda saber quais os custos que vai ter para fazer aquele tratamento médico, então nesse caso pode ser feito um pedido genérico, ou quando a determinação do objeto daquele processo ou do valor da condenação depender de um ato que deva ser praticado pelo réu, tá? Pode ser, por exemplo, de uma questão que envolve uma obrigação de não fazer, uma obrigação de fazer, tá? Mas, em regra, então, o pedido ele tem que ser determinado, né? Salvo nos casos das exceções do parágrafo 1º do artigo 324, que traz as hipóteses de autorização do pedido genérico. Ah, então, analisar essa questão de pedido certo, pedido determinado, né? Pedido implícito. É importante a gente também saber o que é pedido alternativo e o que é pedido subsidiário, tá? O pedido alternativo tem previsão lá no artigo 325 do Código de Processo Civil, e ele vai ser aquele pedido que ele vai decorrer da natureza da própria obrigação que foi estabelecida entre as partes, e é o caso de quando um devedor, né, ele vai poder cumprir a prestação por mais de um modo, né? Nesse caso, é autorizado fazer um pedido alternativo. Então, eu quero que ele seja condenado à prestação A ou B, né? Ou numa ação judicial que é possível questionar, que o autor mesmo coloca duas condições ali, né? No caso de procedência, requer que seja dado provimento, que requer que seja a procedência para o objetivo A, ou caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, né? Que seja, então, procedente para conceder o pedido B. Né? Então, quem faz essa análise, quem faz essa formulação desse pedido, né, para obter uma ou outra prestação, é o autor, tá? Então, é possível que o juiz, então, assegure, tá, esse réu, esse direito de escolha, quando for o caso ali de uma obrigação entre o credor e devedor, né, quando o devedor pode cumprir a obrigação de mais de uma forma, né, ou então, se for o caso de um pedido alternativo em outro sentido, né, de uma outra prestação, o juiz que decide, né? Que, então, essa escolha, ela pode depender muito, por exemplo, se for uma relação obrigacional, se essa escolha, ela cabe ao credor, se ela cabe ao devedor, né? Isso vai poder ser estipulado ali na petição inicial ou, então, na defesa do devedor, tá? Nesse caso, o que também me diz aqui sobre o pedido, sobre o pedido, temos ainda a classificação do pedido subsidiário, né? Previsto lá no artigo 326, que diz que é possível a formulação do pedido subsidiário caso não seja acolhido, né, o pedido principal, tá? Então, imagine que sejam formulados dois ou mais pedidos em determinada petição inicial, haverá aí uma ordem de preferência, né? Quando a parte, por exemplo, postula inicialmente o pedido A, mas caso esse pedido A não seja acolhido, gostaria que fosse o pedido B deferido também, tá? Também tem um outro exemplo muito clássico aqui sobre o pedido subsidiário, que pode ser, por exemplo, no caso de uma ação de investigação de paternidade com alimentos. Olhando assim, pode ser que a gente tenha uma acumulação de pedidos. Sim, só que o pedido de alimentos, ele é subsidiário da investigação da paternidade, porque ele só vai ser concedido, só vai ser reconhecido se a investigação de paternidade declarar que aquele réu daquela ação é, de fato, o pai, né? Quando for reconhecida essa paternidade. E para isso acontecer, a gente precisa que esses pedidos sejam compatíveis entre si, né? Que seja o mesmo juízo competente, porque não dá para ser pedidos acumulados, nesse caso, com juízos que não tenham a mesma competência para analisar, né? E que seja o mesmo procedimento, ou seja, o procedimento comum aqui, por exemplo, que seja o procedimento adequado para todos aqueles pedidos acumulados. Que não seja caso, por exemplo, de procedimento especial, né? Porque caso esses pedidos sejam objeto de procedimentos diferentes, não vai ter como fazer essa acumulação do pedido, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, um outro exemplo que daria para citar é uma ação revisional de um contrato acumulada com uma consignação em pagamento, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma diferenciação de procedimentos, né? Então, ou o autor vai pedir para que seja utilizado o procedimento comum, tá? Para que haja ambos os pedidos, né? Porque senão não vai ser possível fazer essa acumulação aqui de pedidos, tá? O próximo requisito da petição inicial é o valor da causa.
Então, o valor da causa, ele está previsto lá no artigo 292 do Código de Processo Civil, que nós vamos analisar aqui, e ele vai servir de base, tá? Para o cálculo das custas processuais, para a competência, né, do juízo e também para os honorários. Tá? Então, a fixação dos honorários de sucumbência, né? A competência, por exemplo, se for alguma questão que envolva juizado especial, né? Vai ter que analisar aí também o valor da causa, tá? Então, o que que diz aqui no 292? O artigo 292, ele vai trazer para a gente, tá? As causas e quais os valores que têm que ser atribuídos para essas causas. Então, qual que é o valor correspondente, né, em relação ao valor econômico mensurável de um determinado bem jurídico tutelado, tá? Que vai ser estabelecido como o valor da causa. Tá? Então, primeiro a gente precisa olhar para esse artigo 292. Ele vai me dizer que o valor da causa ele deve constar na petição inicial e na reconvenção, né? E ele vai ser. Então, a gente tem aqui a primeira hipótese, tá? Na ação de cobrança de dívida, qual que é o valor da causa aqui, né? Então, ele vai ser a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação, tá? Na ação que tem por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, por exemplo, um contrato aqui, né? Então, vai ser o valor do ato, né? Imagine que é um objeto contratual lá de compra e venda. Então, vai ser o valor daquele ato, daquele contrato, ou, se estiver discutindo ele parcialmente, da sua parte controvertida. Na ação de alimentos, né? A soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, isso serve para fixação, isso serve para revisional, isso serve para exoneração também, tá? Na ação de divisão, tá? Demarcação e reivindicação, tá? As ações que envolvam questão de imóveis, né? O valor da causa ele tem que ser o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, né? O valor de mercado, né? O valor de avaliação. Nas ações indenizatórias, o valor pretendido, né? Se for acumulado, né? Aquela fundada em dano moral, dano material, dano estético, né? Vai ser sempre o valor pretendido. Se houver acumulação de pedidos, soma-se todos os pedidos, né? Na ação com pedidos acumulados, mesma coisa, a quantia correspondente à soma do valor de todos eles. A ação com pedidos alternativos, né? Como a gente viu anterior, quando o autor quer ou um ou o outro, tá? Então, nesse caso, a gente vai colocar como valor da causa o pedido que tiver o maior valor. Tá? E no pedido subsidiário, pessoal? No pedido subsidiário vai ser o valor do pedido principal, tá? Porque não vai ser uma acumulação aqui, se não houver o caso de acumulação, tá? Ainda, pessoal, o valor da causa, ele vai me trazer, aqui no artigo 292, atenção, porque vai estar lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º e 3º, tá? Do artigo 292, que vai tratar sobre prestações vencidas e vincendas, tá? O parágrafo 1º vai trazer essa disposição no sentido de que quando o pedido, né, abranger prestações vincendas ou já vencidas, né, vai ser considerado o valor delas mesmo, né, o valor das prestações vencidas e colocar também as vincendas. Né? No caso das prestações vincendas, como fala lá o parágrafo 2º, né? Quando esse pedido abranger as prestações vincendas, o valor vai ser igual a uma prestação anual, né? Se a obrigação ela for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, né? Ou se for por tempo inferior, será igual à soma das prestações, certo? Também a gente tem aqui a possibilidade do juiz corrigir de ofício, tá? Esse valor da causa. Então, se por algum motivo o autor ele não colocou o valor correto o valor da causa corretamente nessa ação, tá? O juiz pode corrigir isso de ofício e também já arbitrar, né, o valor que ele entende correto, tá? Quando ele não corrigir de ofício, ele pode também ser provocado pela parte contrária, né, por meio lá de uma impugnação do valor da causa, tá? Mas é possível que o juiz corrija de ofício quando ele verificar que aquele valor ele não corresponde àquele conteúdo patrimonial que está sendo pedido naquele processo, que ele não corresponde ao proveito econômico, né, perseguido pelo autor, caso que vai se proceder aí, né, o recolhimento das custas correspondentes, tá? Por conta, né, dessa vinculação do valor da causa com as custas processuais, né, salvo se for o caso aqui de recolhimento de custas correspondentes do autor ter aí o benefício, né, da justiça gratuita. Tá? O próximo requisito da petição inicial diz respeito à indicação das provas a serem produzidas, pessoal. Então, o autor ele precisa já colocar ali na petição inicial quais são as provas que ele quer produzir, né? Pelo menos informar se ele pretende produção de prova testemunhal, de prova documental, né? A depender do procedimento aqui, a gente tem a figura também lá no procedimento comum, por exemplo, do despacho saneador, que o próprio juiz vai intimar as partes para que se manifestem a respeito das provas que pretendem produzir, tá? Isso aqui está totalmente relacionado com o ônus da prova, tá?
Está previsto lá no artigo 373 do CPC. Por quê? Porque a parte autora, ela vai fazer um protesto, né, pela produção das provas, tá? Ela não precisa desde já especificar exatamente, né, o que vai ser, qual prova ela quer produzir. Isso não vai ser vinculante. Por quê? Porque depende muito também de como que a defesa vai se manifestar, né, como que a contestação vai aparecer nesse processo. Então, a parte autora pode fazer um protesto de produção de provas genérico, né, para dizer, olha, né, a parte quer produzir provas, né, porque é um requisito aqui da petição inicial. Tá? O sétimo requisito diz respeito à necessidade da opção que a parte tem que fazer por realizar ou não a audiência de conciliação e mediação. Então, a parte tem a obrigatoriedade de indicar na petição inicial se ela deseja ou não conciliar, tá? Para que o juiz designe ou não aquela audiência de conciliação prévia, tá? Caso essa audiência, porque essa audiência ela vai visar aí uma composição amigável, né? E ela somente vai ser cancelada se a outra parte também não quiser realizar essa audiência de conciliação, tá? Porque se uma parte quer fazer audiência, né, deseja se submeter à audiência de conciliação, tá? O juiz não vai suspender, tá bem? Nós temos também aqui, pessoal, um instituto, tá, da emenda da inicial, tá, que é importante quando os requisitos da petição inicial não forem cumpridos. Então, o artigo 321 do CPC, ele vai me trazer aí a possibilidade, ele vai me trazer aí a emenda da inicial quando houver um vício na petição inicial, quando o juiz verificar que ela não preenche os artigos, tá, do 319 e do 320, 320 só, né, um adendo aqui, que diz respeito aos documentos indispensáveis. Então, façam a leitura desse artigo, que ele vai dizer que a petição inicial tem que ser instruída com os documentos indispensáveis da sua propositura, tá? No momento da sua propositura. Então, quando o juiz verificar que tem um vício aqui, tá? Ele vai intimar a parte autora, tá? Para que, no prazo de 15 dias, ela corrija esse vício. Ela emende a petição inicial, tá? Pode ser que falta um documento, pode ser que não está esclarecido, não está completa a qualificação da parte, né? Pode ser que tenha algum vício aí no pedido, pode ser, né, que tenha algum problema aí na causa de pedir. Então, o juiz dá essa oportunidade e como está aqui no parágrafo único, se o autor não cumprir essa diligência, o juiz ele vai indeferir a petição inicial, tá? A gente vai ver depois a questão do indeferimento. Ainda, a gente tem o aditamento da inicial, pessoal, que está previsto lá no artigo 329. E esse é um artigo muito cobrado pela FGV, tá? Porque ele determina que o autor ele pode aditar a petição inicial, ou seja, ele pode acrescentar algo à petição inicial, tá? Ele pode aumentar o pedido, alterar o seu pedido, tá? Com alguns requisitos que precisam ser observados. Então, até a citação, o autor ele pode fazer esse aditamento, ele pode alterar o pedido ou a causa de pedir, independente de consentimento do réu, tá? Até a citação. Citado o réu, ele vai precisar de consentimento, tá? Então, até o saneamento do processo, né, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com o consentimento do réu, né? Desde que seja assegurado o contraditório para ele, né, no prazo aqui de 15 dias, e um requerimento de prova suplementar, caso ele venha fazer esse aditamento, né, o réu, que já, né, já contestou esse pedido, vai poder exercer o contraditório em relação a esse aditamento também, tá? Depois do saneamento, não é mais possível fazer esse aditamento, tá? E se o réu também não concordar, também não vai ser possível realizar esse aditamento, tá? Então, muito cuidado aqui com esses dispositivos aqui. Aqui, a gente vai falar sobre o indeferimento da petição inicial, porque ele é uma consequência quando a parte não atende à emenda da inicial, né? Então, a FGV, ela gosta muito de cobrar as hipóteses de indeferimento que estão previstas lá no artigo 330, tá? E quais que são essas hipóteses, né? Quando a petição inicial for inepta, né? A gente vai ver o que é a inépcia da inicial, tá? Que diz respeito à questão da própria redação da petição inicial. Quando a parte for ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, então aqui a gente já tem aqui, né, as condições da ação, ou quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 321, né, que diz respeito à questão que envolve a procuração do advogado, tá, ou então a emenda da inicial, tá. Uma questão que é muito importante aqui, que diz respeito à inépcia, é entender o que é esse conceito, né? O que é uma petição inicial inepta, né? Então, a petição inicial inepta, ela vai ser quando faltar pedido, o caso de pedir, quando o pedido for indeterminado e não for uma hipótese de pedido genérico, tá? Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão, né? Aquela questão que há uma narração fática daquela ação, mas não se entende qual que é a conclusão, qual que é a pretensão daquela parte, ou quando ela tiver pedidos incompatíveis entre si. Então, imagine que é uma ação que tem um pedido incompatível, é uma ação de divórcio que pede uma reconciliação das partes, tá? Então, é uma questão que torna aí uma petição inicial inepta,
tá? Atenção também à improcedência liminar do pedido, para vocês não confundirem indeferimento com improcedência liminar, tá? Pessoal, o indeferimento da inicial, ele gera a extinção do processo, tá? Sem resolução do mérito, tá? Lembrem disso aqui. Por quê? Porque essa extinção, ela vai ser baseada lá no artigo 485, inciso 1 do CPC. Enquanto que a improcedência liminar do pedido, pessoal, ela vai ser o processo ele é extinto com resolução de mérito, tá? Por quê? Porque há uma análise do mérito aqui, tá? Então, o artigo 332, ele vai me trazer os casos em que o juiz pode julgar isso de forma, essa improcedência, ela pode ser realizada já de forma liminarmente, né? Quando o juiz verificar 4 hipóteses específicas, que é quando tiver um pedido que contraria enunciado de súmula do STF ou do STJ, quando for uma inicial, um pedido, né, que encontraria um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, tá? Quando for uma petição inicial que contraria fundamento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, que é o RDR e o IAC, né? Ou então, quando a petição violar, né, um enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre um direito local, tá? Então, nesse caso aqui, né, se for dispensada a fase instrutória, né, que não depender de produção de provas, o juiz, ele vai julgar esse processo improcedente de forma liminar sem a citação do réu, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, há a extinção do processo com resolução do mérito. Por quê? Porque a gente está falando de uma análise meritória aqui, tá? Que vai julgar procedente ou improcedente, não uma mera extinção sem resolução de mérito quando a parte consegue ajuizar de novo a ação, né? Respeitada ali as regras de prescrição, tá? Então, vamos ver como que a FGV costuma cobrar isso, tá? Aqui numa questão. Então, eu trouxe para vocês uma questão do 37º exame, tá? Que diz assim, que a Marcela ajuizou uma ação de cobrança em face do Gabriel, seu vizinho, a fim de obter o pagamento de aluguéis vencidos no período de fevereiro a junho de determinado ano, relativo à locação de sua vaga de garagem. Uma vez citado, o Gabriel apresentou contestação tempestivamente, invocando questão preliminar da falta de interesse processual. Instado a se manifestar em réplica, Marcela alegou que teria cometido um erro material na digitação de sua petição inicial, uma vez que nela deveria ter constado como termo final da dívida o mês de julho e não de junho. Sem a oitiva de Gabriel, constatando não haver mais provas a serem produzidas, o juiz proferiu sentença, condenando o réu ao pagamento de aluguéis relativos aos meses de fevereiro a julho. Surpreso com a sentença, tá? O Gabriel questionou o seu advogado sobre os termos da condenação. Sobre os termos da condenação. Considerando o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Vamos analisar as assertivas, né? Tá falando aqui de uma questão que envolve interesse processual, né? Tá falando aqui de uma hipótese de aditamento da petição, porque ela mudou aqui o termo final da dívida, né? A Marcela. Então, vamos olhar as assertivas aqui. Assertiva A, tá? Por não se tratar de modificação, mas de simples retificação de erro material, Marcela poderia ter requerido alteração do pedido a qualquer tempo, sendo dispensável a manifestação de Gabriel. Errada, né, pessoal? A gente está falando aqui de uma modificação do pedido, porque a gente está falando de uma dívida, né, que vai mudar aí o valor, inclusive, da dívida, né, porque vai trazer aí um mês a mais, né, para o Gabriel, que é o nosso réu aqui, ter contestado, né, como na qualidade de devedor aqui. Então, a Marcela, ela poderia ter feito isso até a citação, ela poderia ter verificado esse erro, né, para aditar ou alterar esse pedido para incluir esse mês a mais até a citação, independente do consentimento do réu, tá? Então, não pode ser a qualquer tempo, né? Por isso que essa assertiva aqui está errada, tá? B. Em se tratando de alteração do pedido posterior à citação, Marcela não poderia tê-lo feito sem o consentimento de Gabriel e sem que ele fosse ouvido. Correta, né, gente? Essa aqui é a correta, tá? Com base lá no artigo 329 do CPC. Por quê? Porque nesse caso aqui precisa do consentimento dele, tá? Precisa dar vistas, tá? Para ele, para alterar esse pedido. C. Marcela poderia ter alterado o pedido independentemente do consentimento do Gabriel, desde que ele fosse ouvido? Não, né, pessoal? Por quê? Porque precisa do consentimento dele, né? Mesmo que o Gabriel aqui na condição de réu seja ouvido, ele tem que consentir. E a D, por se tratar de alteração do pedido antes do saneamento do processo, o consentimento do Gabriel era desnecessário. Errada, né, pessoal? Até o saneamento, ela pode editar ou alterar o pedido, mas precisa ter o consentimento do réu, né? Não precisa ter o consentimento quando isso acontecer até a citação. Então, pessoal, vocês acabaram de ver um dos temas mais importantes do processo civil, tá? De uma forma muito resumida, tá? Os principais artigos que decorrem aí da petição inicial, tá? Então,
né? A FGV, ela costuma cobrar isso, tá? Costuma cobrar do candidato para ver se eles entendem a lógica do sistema processual, tá? Então, sempre que olhar para uma questão dessa, se busquem se questionar, né? O que que a banca quer saber? O que eu preciso para resolver esse problema, né? Então, mantenham aí a confiança, vocês estão se preparando com muita dedicação, né? Estão estudando de forma correta, com material correto, e com certeza isso vai fazer muita diferença para vocês conquistar a aprovação de vocês. Então, continuem firmes aí e até a próxima aula.